fui chamada. E eu estava compartilhando com as irmãs, as pastoras, no meu pequeno grupo, que nós estávamos falando justamente sobre isso. Eu falei, irmãs, eu não sou pastora porque o meu marido é pastor. Eu sou pastora porque Deus me chamou. E porque Deus me chamou, porque Deus me deu uma palavra, Deus me deu um marido pastor. Sabe, você não precisa estar na mesma vasilha que eu, mas se Deus te chamou para cumprir um propósito, e alguém da sua casa ainda não cumpre, Deus vai trazer salvação. Porque todo impedimento que possa existir, vai sair da sua vida, para que você cumpra o chamado de Deus. Amém? E aqueles que foram chamados, assim como eu, e hoje eu quero falar para você da vida de José, precisam ser treinados. Ninguém cumpre o propósito de Deus, ninguém executa uma tarefa, tanto no reino de Deus, como até na vida natural, sem que seja treinado. Para você ter uma profissão, você precisa ser treinado. Para você ser promovido numa empresa, geralmente você precisa ser treinado. E para você cumprir o propósito, que é algo, é quase que, não vou dizer que é a primeira coisa mais importante da sua vida, porque a sua família, a sua salvação vem antes, mas está no ranking ali das 5 coisas mais importantes da sua vida, que é o propósito de Deus. Para você cumprir o propósito de Deus, você precisa ser treinado. Na quarta-feira eu estava aqui com as irmãs, nós estávamos tendo um treinamento, e eu falei para as irmãs, eu sei que como igreja nós temos, olha aqui para mim, nós temos muitos eventos, nós temos muitas imersões, nós temos muitas programações. E eu até brinquei com elas, eu falei, isso eu não tiro da minha cabeça. Esse mês nós vamos fazer a usina. Não, há uma direção de Deus para que nós possamos fazer a usina. Há uma direção de Deus para o trilho do vencedor. Há uma direção de Deus para a criação de filhos. Há uma direção de Deus para as orações. Há uma direção de Deus para o encontro. Tudo isso é porque nós precisamos ser treinados e capacitados. Mas quem vai falar mais de treinamento é o pastor. Muitas pessoas elas questionam. Por que eu preciso passar por tudo isso para cumprir o propósito de Deus? Por que eu tenho que sofrer essas dificuldades? Por que tem que ser difícil? Por que tem tantas resistências? Porque Deus quer nos forjar. E Deus quer gerar em nós convicção. Assim como Ele fez na vida de José. Quando Deus chamou José, ele não sabia, mas naquele momento, ele era um menino de 17 anos, filho de Jacó, que depois o nome é mudado para Israel. A palavra fala que que José, ele era o filho mais amado, e porque ele era o filho mais amado, os irmãos o odiavam. Nessa circunstância da vida dele, de filho, de irmão, de jovem, de ser odiado, a Bíblia diz isso, usa essa palavra, que ele era odiado. Toda essa circunstância da vida de José, ele não sabia, mas já era o treinamento de Deus para o cumprimento do propósito dele. E se você for perceber, quando Deus te chama para ser líder de célula, quando Deus te chama para ser um discipulador, antes de você olhar a graça, o privilégio, a bênção de ser um líder, um discipulador, você fala, não, mas eu vou ter que dispor de tal dia, não, mas eu vou ter que pegar tal condução, mas onde é essa célula, mas quem são as pessoas, mas como que vai funcionar, quanto tempo vai durar? Nós temos uma tendência de, antes de receber a promessa, olhar as dificuldades. Mas a palavra nos ensina a olhar o final das coisas. Porque é melhor do que o começo. Mas nós fazemos tudo o contrário. Começamos a olhar a dificuldade. E na palavra de Deus, em Gênesis 37, no capítulo 37, no 39, eu não vou ler agora, conta a história de José. Conta como ele foi treinado. Conta como ele gerou convicção. Conta como ele foi trabalhado por Deus para cumprir o propósito. Hoje você usa a vida de José como um grande exemplo de conquista, de vitória, de resistência, de vencer a carne quando ele foge. Mas para que tudo isso
fosse mencionado na palavra de Deus, José precisou ser treinado. José precisou ter uma convicção plena da vontade de Deus para a vida dele. E em Gênesis 37:8, agora eu vou ler, pode abrir aí, por favor? Ou pode projetar aqui para mim? Diz assim: então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais, o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Não dá para ler o capítulo todo, mas eu quero começar me atentando a essa passagem. A história conta que José era filho de Jacó, que depois o nome de Jacó, você já sabe, é mudado para Israel. Ele tinha alguns irmãos, ele tinha 17 anos, quando o propósito de Deus começa a se manifestar na vida dele. Na verdade, ele já era escolhido desde o ventre. A palavra fala que Jacó era mais amado do que todos os outros irmãos, eu já mencionei isso. E José, eu estou fazendo confusão de Jacó e José, mas você está entendendo. É só os nomes parecidos. José, quando é chamado por Deus, quando é o filho mais amado, ele começa, com 17 anos, a ter sonhos. E naquele momento onde ele começa a ter sonhos, e poderia se olhar essa situação de ter sonhos como uma bênção, como um dom, como algo para ajudar os irmãos, para trazer revelação para a família. Mas é totalmente contrário. Quando ele começa a compartilhar o sonho dele, José, os irmãos começam a questionar o que ele sonhou. E começam a falar para ele: mas como assim? Você vai reinar sobre nós? Você vai ter autoridade sobre nós? E naquele momento, as dificuldades para o cumprimento do propósito começam a acontecer na vida de José. É nesse momento que uma grande luta começa. No capítulo 37 fala que José relata 2 sonhos de José. E nos 2 momentos em que José sonha, nós vamos ler daqui a pouco o sonho de José, os irmãos dele questionam ele. E começam a falar: mas como assim? Como se ele fosse o menor dentre todos e é você que vai ter autoridade? Será que esse sonho é verdade? Será que isso vai acontecer? A tal ponto que seu pai, Jacó, fala para ele que ele não deve mais compartilhar, não deve mais falar, não deve mais abrir a boca para contar aquele sonho. Na verdade, o pai dele, Jacó, já estava percebendo, isso é o entendimento, a revelação que eu tenho, o quanto ele estava sendo odiado por ter sonhos de Deus. Você já percebeu quando você tem um sonho de Deus e você vai compartilhar com alguém que não tem sonho? Como que essa pessoa fica? Ah, mas como assim? Ah, mas eu não acho que isso acontece. Ah, mas isso não é verdade. Ah, isso é besteira. Ah, quantas vezes eu compartilhava na minha casa mesmo que eu seria pastora? E os meus pais falavam: mas como assim? Será? Sorá, então você tem que casar com um pastor. Então você tem que mudar de vida. Então você tem que fazer isso. Então você tem que... Eles começavam a questionar. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e eu compartilhava com uma amiga de trabalho, ela era até minha chefe, e ela zombava de mim, porque eu fazia corte. Ela zombava horrores. E no dia do meu casamento, ela aceitou Jesus. Então, quando você tem sonhos de Deus para a sua vida, o diabo se levanta. E às vezes usa as pessoas mais próximas para abater os seus sonhos, para destruir os seus sonhos, para falar que seus sonhos não vão acontecer, para calar a sua boca. E assim foi com José. Naquele momento, o treinamento de Deus na vida dele já estava começando. Ele precisava dar uma resposta. E desde então, ele respondeu a Deus. Ele contou o primeiro sonho, seus irmãos o odiaram, o questionaram, e ele contou o segundo sonho. Ele não temeu. Ele não deixou de falar o que Deus estava falando ao coração deles. E quando as lutas surgem, quando as dificuldades surgem, você também não deve se calar.
Você também não deve abortar. Você também não deve abrir mão. Então é importante você lembrar que José, ele era jovem. Querido, jovem é inconstante. Assim, queridos, me entenda. Não estou dizendo que é o seu caso, né? Só dando um exemplo. Mas jovem tem muita confusão na mente. Às vezes não tem certeza das coisas. É nesse sentido que eu quero falar. Jovem tem as emoções muito afloradas. Mas o jovem também tem uma vantagem. Ele não tem nada a perder. Quando ele quer fazer algo, ele vai com tudo. Ele mete o pé e vai adiante. E José, ele teve a postura de um jovem radical. Ele não temeu. Ele continuou compartilhando o sonho dele. Até que os irmãos dele armam uma emboscada para José. Mas antes eu quero ler com você Gênesis 37:6. Que diz assim: E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho de José, se levanta e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viveremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti? Em terra, seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. É só para embasar biblicamente o que eu estou contando para você. Os irmãos questionam, o pai questiona, os irmãos o odeiam, ele percebe que o que ele está compartilhando não é vida no meio da família, e ao invés de ele, quanto jovem, se abater, desanimar, abrir mão e continuar cuidando das ovelhinhas, ele entende que Deus estava capacitando. Porque para você cumprir o propósito de Deus, você tem que ter convicção. Se naquele momento ele desanimasse, ele não ia ser rei. Ele não ia reinar. Ele não ia governar. Então, para que você cumpra o propósito de Deus, você precisa de ter convicções em 3 áreas na sua vida. E a primeira, na verdade nós vamos falar de 3, é a cabeça, os sentimentos e o corpo. E a cabeça, usando o exemplo de José, é o lugar onde o diabo nos ataca. Então, quando nós temos um propósito, quando nós temos algo a cumprir, quando nós temos uma tarefa, quando nós estamos envolvidos no meio da liderança, quando nós estamos envolvidos no meio do discipulado, qualquer coisa o diabo usa para atacar a nossa cabeça, a nossa mente. Então, José podia olhar aquela circunstância e pensar: não, eu não vou com isso adiante. Não, isso não vai acontecer na minha vida. Eu não quero que os meus irmãos me odeiem. Eu vou voltar para o campo, eu vou cuidar das ovelhas. O meu pai ficou contrariado comigo. Não quer mais que eu conte os sonhos. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu vivi. Eu me lembro que quando Deus nos chamou para o tempo integral, eu pensava muitas coisas, mas eu falava para Deus: Deus, mas como assim? Não dá para esperar eu colocar meu filho na fundação? Ah, Deus, mas não dá para esperar eu conquistar mais tal coisa? Não dá para esperar eu comprar. Mas, Senhor, como que vai funcionar? Mas e a minha casa? E o convênio? E a escola? Eu pensava em muitas coisas. O Senhor vai suprir. A minha mente começava a ser atacada. Mas o que me fez permanecer no propósito de Deus foi a convicção. Então, quando o diabo lança dardos inflamados na sua mente, diante do propósito de Deus, e queridos, eu quero falar uma coisa para você. Ainda hoje, na verdade, quase que todos os dias, o diabo lança setas na minha mente. Não é porque você é crente, não é porque você já está inserido numa célula ou num discipulado que você não vai ser atacado, ou você não entende porque você está sendo atacado. O diabo, ele está ao nosso derredor o tempo todo.
para nos tirar do propósito. O diabo nos faz ver dificuldade em tudo. E a nossa mente será atacada com mentiras, com medo. Você acha que José, com 17 anos, ele não podia temer diante daquele cenário de ódio? Ele não podia pensar, nossa, eu sou o rejeitado. Eu sou abandonado. Eles questionam até o que Deus fala para mim. Então esses dardos inflamados precisam ser vencidos na sua mente. Você precisa ser alguém convicto. E o que traz convicção é a palavra de Deus liberada sobre a sua vida. José tinha uma palavra. José tinha um sonho. E no sonho mencionava o governo. Mencionava que eles iriam se inclinar, rodear sobre ele. Que as estrelas do céu estariam sobre ele. E eu penso que quando ele compartilhava aquele sonho, ele compartilhava de maneira tão convicta que os seus irmãos o odiavam. Já viu alguém quando vai falar uma coisa que tem muita autoridade? A pessoa fala com firmeza, ela não teme, ela não fica com dúvida. Porque para você cumprir o propósito de Deus, não pode existir dúvida. E lá em Gênesis 37, 23, pode projetar, diz assim. 37, 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água. Seus irmãos arquitetaram um plano para matar José. Um deles, creio que usado por Deus, mesmo estando ali na carne, disse, não vamos matar, vamos jogar ele nesse poço. E quando eles jogaram José no poço, eu penso que, quando eles já tiraram a túnica de José, José já deve ter pensado assim, mas por que eles estão fazendo isso comigo? A mente dele já começou a trabalhar. Mas por que eu vou ser lançado no poço? Por que eles me odeiam tanto? Eu não quero esse sonho para mim, eu não quero esse propósito para mim. E a palavra não menciona nenhum questionamento de José. Nenhum questionamento de José. A história apenas menciona que José foi lançado no poço. E aí seus irmãos deu a ideia. Eles perceberam que vinha um povo, uma caravana. E ao invés de matar, eles iam permitir que José ficasse lá para ser vendido, que nós vamos falar isso adiante. Mas nesse momento, ele vence o quê? O dardos inflamados do inferno na cabeça dele. Mas quando ele está lá no poço sozinho, sabe o que começa a ser atacado na vida dele? A segunda área que você tem que vencer para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida: os sentimentos. Porque quando ele está lá só, jogado naquele poço, já não é mais só a mente dele que é atacada. O sentimento dele, a alma dele começa a ser atacada. Aí ele começa a pensar, eu sou rejeitado, eu sou abandonado, eu não sou amado. Como que eu vou cumprir o propósito de Deus sozinho? Com certeza a tristeza começa a querer abater o coração de José. Ele percebe o quanto ele não tem valor nenhum. Coloca para mim Gênesis 37, 28. O quanto ele foi abandonado pelos irmãos dele. E aí já não é mais vencer só a mente. Tem que vencer os sentimentos. Não sei se você já percebeu. O diabo, ele lança uma seta na sua cabeça. Aquela seta começa a te atacar. Começa a fazer você pensar, você temer, você questionar. Depois essa seta cai no seu coração e toma completamente a sua alma. Sabe por que muitas pessoas têm depressão, ansiedade, pânico e abandonam o trabalho, abandonam ministério? Você vê pastores abandonando o ministério, morrendo, porque começa a ter um ataque na mente. Esse ataque cai no coração. Isso se torna uma verdade na vida dele. E ele abandona tudo.
Com certeza você já passou por uma circunstância como essa. Às vezes o cenário não é favorável. E aí você pensa, não vai acontecer. Sabe, queridos, por muitos momentos na minha vida, no meu ministério, o cenário não era favorável. Eu não fui uma jovem que ganhava muitas vidas para o Senhor Jesus. Eu, dentre todas as jovens ali que converteram na minha época, fui a última a ser batizada em línguas. Eu me lembro que nós íamos em reuniões de oração, todo mundo já orava em língua, menos eu. E havia um desejo tão profundo no meu coração, que um dia eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou naquela oração. A gente orava dia de semana na casa do pastor André. E eu só saio daquela oração hoje, se eu for batizada. E eu cheguei lá, o pastor não era meu marido, nem sonhava ser, nem nos gostávamos. E ele está aqui para testemunhar isso. Eu cheguei lá e falei, eu quero que vocês orem por mim, para eu ser batizada em línguas, mas vocês só vão parar de orar quando eu for batizada. E eles começaram a orar, e eu não sentia nada. Eu falava, Senhor, mas como que vai ser isso? Muitas vezes o diabo falou, finge, faz de conta que você sabe orar, porque o diabo começa a atacar a sua mente. Quem aqui já pensou isso? Não precisa levantar a mão, não. Porque é o diabo. Mas em um momento ali, antes mesmo de eu ir para o encontro com Deus, o Senhor me tomou e eu fui batizada. E eu fui selada com dom de língua. Sabe por quê? Havia uma convicção no meu coração. E eu me lembro também quando eu fui me relacionar com o Alexandre, tudo dizia o contrário. Mas havia uma convicção, fazia parte do propósito de Deus, do cumprimento do propósito de Deus. Depois que a gente entrou na corte, que a gente ia casar, nós não tínhamos nada. Não tínhamos aonde morar, não tinha onde cozinhar, não tinha onde dormir, não tínhamos nada. Aquele cenário completamente desfavorável. Mas havia uma convicção no meu coração. Vinham os dardos inflamados do inferno, mas eu não deixava se tornar uma verdade. Os meus sentimentos queriam ser abatidos, mas eu não deixava se tornar uma verdade. Porque quando Deus tem uma palavra para a sua vida, Ele cumpre. E eu me lembro que eu falei para o Alexandre, nós vamos casar com um fogão e um colchão. Não foi? Com um fogão e um colchão. Mas nós vamos casar, porque isso faz parte do propósito de Deus para nós. Sabe, então em muitos momentos, eu precisei vencer a minha mente. Eu precisei vencer os meus sentimentos. Ainda hoje, eu me lembro, preparando a palavra, eu me lembrei de quando eu vim para Itaquera. Irmãos, eu estava inserido num contexto de igreja, onde nós éramos família. Onde eu viajava quase que todos os anos com as minhas discipuladoras. Onde eu tinha muita facilidade de relacionamento. E de repente eu cheguei aqui na igreja e não conhecia ninguém. E ainda falaram para nós, olha, tem o pastor Elner lá e a Simone. E vocês precisam ganhar o coração deles, porque eles são pastores, a igreja já reconhece, não vai ser fácil. Mas por uma logística, nós estamos mandando vocês para lá. Eu falava, nossa, eu não sei como que eu vou fazer, Alexandre. E quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa insegura. Mas o diabo, ele começa a lançar setas na sua mente. Começa a querer tomar o seu coração. E eu me lembro a primeira vez que a gente veio aqui. Nós chegamos atrasado. E o pastor Luiz tinha dito para nós, vocês precisam ir lá. E você precisa pregar a palavra. O Alexandre precisa ter muito mover. O Alexandre pregou a palavra, foi ruim. Foi ruim. Não teve muito mover. Não, é bênção. E quando acabou o culto, eu disse, pronto. Não vai dar certo, não. Já era. E aí fomos embora, aquele caminho longo. E tudo isso parecia contrário. Mas eu nunca pensei em dar um passo para trás. Eu nunca pensei em desistir. E eu me lembro durante quase um ano, eu me sentava naquela primeira cadeira. Em todos os louvores, eu chorava e falava, Deus me dá graça. O povo não falava comigo. Eu falava, nossa, lá no Morro Doce acabava o culto, o pessoal vinha falar comigo, né? Aqui ninguém falava comigo, eu falava, o diabo lançava na minha mente e falava, ou é porque eles estão com receio, porque eu sou a pastora, ou porque eles não gostaram de mim. E eu podia tomar como verdade a mentira do diabo de que vocês não gostavam de mim. Mas eu decidi tomar como verdade que os irmãos estavam talvez sem graça de se aproximar. E eu precisava me aproximar deles. E eu comecei então a me aproximar. Isso é vencer?
o sentimento. Porque para você cumprir o propósito de Deus, você não pode andar por sentimento. Ainda hoje eu falava para a Verônica. Eu fui no dentista e passei lá no trabalho do pastor. E aí eu falei para ela, Verônica, às vezes eu vejo você brava com algumas coisas, eu me lembro. Eu me lembro de mim, no começo do meu ministério, porque eu me comportava exatamente igual. Falei, vai chegar uma hora no ministério que você vai perceber que os seus sentimentos não vão ser mais abalados. Nós podemos até sentir, nós não podemos nos abalar. Porque para cumprir o propósito de Deus, nós não podemos ser pessoas que andam segundo um sentimento da alma. Nós precisamos ter convicção. E o terceiro ponto é o corpo. Você precisa vencer a sua mente, você precisa vencer o sentimento, você precisa vencer o corpo. Eu quero ler antes Gênesis 39, 7, por favor. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu Senhor, eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Eu quis pôr esse texto como base, porque há uma grande dificuldade de nós resistirmos às tentações do diabo na nossa vida. Principalmente quando nós andamos na carne. José era jovem, com os hormônios. Vou aqui exemplificar a revelação que Deus trouxe para mim. Com os hormônios à flor da pele. Talvez ele nunca tinha se relacionado. Guardado ali. E uma mulher bonita. Fora o sentimento de poder, de pegar a mulher do chefe. Fora de pensar assim, se eu não ficar com essa mulher, se eu não me deitar com essa mulher, o que os outros vão pensar de mim? O que ela vai pensar de mim? Os desejos, os impulsos do corpo dele em querer estar com aquela mulher. Mas ele sabia que tinha um propósito. E eu penso que naquela hora, quando ele estava sozinho naquela casa, com a mulher, que ela chama ele para deitar. E eu não sei se você já passou por uma circunstância de desejos carnais, de impulsividade, seja carnal para questão sexual, seja para dormir, seja para comer, seja para ficar assistindo. Começa uma guerra dentro de você. Não, eu assisto o filme, mas eu tenho que lavar a louça. Não, eu fico com aquele menino, mas eu tenho que ser santa. Não, mas eu respondo o WhatsApp da paquera, ou eu não respondo. Começa uma crise dentro de nós. E o diabo começa a tentar você. Ou é só comigo? O diabo tenta. A nossa carne, quando alguém, um membro da célula responde atravessado, você quer gravar um áudio. Olha aqui, deixa eu te falar. Você pensa que você é quem? É o impulso da carne. E eu penso que José, diante daquele cenário, ele teve que vencer. E a palavra fala que José, além de dar uma negativa, ele fugiu, deixando a roupa dele na mão dela. Ele disse, eu saio nu, eu saio envergonhado, eu saio humilhado, eu saio com a minha carne desejosa, mas eu vou cumprir o propósito de Deus. A história conta que quando ele foi levado e vendido, né, humilhado, rejeitado pelos irmãos, por 20 moedas. E ele chegou ali no Egito,
Ao invés de ele começar a entrar numa crise de desespero, num lugar que ele não conhecia, que ele não sabia quem era. Ele não sabia quem era Faraó. Ele não sabia como que funcionava aquela cidade, como que funcionava aquilo. Fala que ele começou a servir. Ele começou a ter percepção. Ele viu que Deus estava com ele. E ele alcançou, digamos que o favor do governo, do rei ali. O Faraó começou a confiar nele. Ele não ficou alimentando a alma dele do abandono. Ele não ficou alimentando a mente dele. Meu Deus, 20 moedas, olha o valor que eu tenho para minha família. Ele foi trabalhar para o propósito de Deus. Sabe, queridos, para você cumprir o propósito de Deus, você tem que abrir mão de toda reivindicação, de toda justiça própria, de todo desejo da carne. Para mim estar hoje aqui, acredite no que eu estou te falando. Você jovem, você mulher não jovem, madura, que talvez não casou ainda, ou você que é casada e sofre dificuldades e tem uma crise, talvez conjugal. Para eu estar aqui hoje, eu precisei abrir mão de relacionamentos. Eu precisei abrir mão de sentimentos, que eu achava que eu não era capaz de abrir mão. Então, aquilo que você acha que você não é capaz, que parece difícil para você, o Senhor te capacita. E o Senhor te leva ao cumprimento do propósito. E a área em que você mais é afetada, a área que mais você sofre, é a área em que mais Deus vai te usar. Porque se você ler a história, José, depois de alguns anos, ele vai ter com o irmão dele. E ele não vai lá dar na cara. Ele não vai lá xingar. Ele não vai lá jogar. Ele vai servir. Porque há um propósito. Porque José percebeu que só era possível vencer a guerra passando pelo treinamento. Passando pela dificuldade. E é interessante você perceber que não havia plateia. Não tinha ninguém ali da família de José para ele passar na cara. Olha, deixa eu te falar. Eu estou governando. Eu estou juntando aqui o alimento. Porque quando a dificuldade vir, ninguém tiver nada para comer, você vai me pedir. Não tinha plateia. Não tinha ninguém ali para ele passar na cara, para mostrar. Esses dias eu estava falando para o Alexandre. Eu falei, Alexandre, amor, eu entendo que Deus sabe exatamente o lugar onde nós devemos estar. Eu me lembro, queridos, quando eu cheguei na reunião das supervisoras, a menor ali. E eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou fazer aqui? Mas logo eu percebi que havia a pastora Zanilda como autoridade, mas algumas irmãs que tinham mais tempo do que eu, que estavam ali respondendo antes de mim, que também tinham autoridade. E naquele momento, eu decidi no meu coração, eu vou me dispor a servir. Eu vou me dispor a estar debaixo desta autoridade e reconhecer essas pessoas que estão antes de mim. Mas se você não tem um coração dessa maneira e quer aparecer, você toma a frente daquela pessoa que está ali. E aí você já começa a ser julgado. E os problemas começam a acontecer na sua vida. Porque nós temos uma tendência de querer ter poder. Nós temos uma tendência de querer aparecer. Mas o Senhor usa os fracos. O Senhor usa o menor dentre todos para exaltar e para cumprir o propósito dele. Então José não tinha plateia. Ele simplesmente percebeu que o Deus estava com ele. E isso era suficiente. Ele não foi negligente ao propósito de Deus. É interessante você perceber que José, em nenhum momento na palavra, na história dele, menciona uma dúvida, um questionamento, um desespero, um abandono, um desistir de algo.
Um abrir mão. O tempo todo fala que ele conquistou, que ele conquistou, que ele conquistou e que ele conquistou. Isso é fruto da resposta. Sabe por quê? Porque quando você tem medo, você começa a duvidar. E quando você duvida, você está a um pé de desistir. Porque quando entra a dúvida, é assim: eu desço ou eu fico? 50% no desce, 50% no fico. E aí você vai ter que lutar consigo mesmo. Lutar com a sua mente, lutar com seus sentimentos, lutar com o seu corpo. E muitas pessoas descem e perdem o propósito de Deus. Porque o medo é a porta da dúvida. E a dúvida é o caminho para a desistência. Então você não pode. Deus deu a José um sonho. E ele teve que manter o alvo para conquistar o propósito de Deus para a vida dele. Ele não parou quando ele foi humilhado. Ele não parou quando ele foi lançado no poço. Ele não parou quando ele foi vendido. Ele não parou quando ele serviu a Potifar. Ele não parou quando ele foi tentado pela mulher. Ele não parou. Ele não desistiu. Ele não abriu mão. Ele o tempo todo permaneceu. José percebeu que o Senhor estava com ele. Eu quero ler com você, já estou caminhando para o final, Gênesis 39, 2. Projeta para mim. Diz assim: o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egito por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Olha que poderoso. José sabia que Deus estava com ele. E isso era o suficiente. Quem aqui tem dúvida de que Deus está com você? Se você não tem dúvida, é o suficiente para você cumprir o propósito de Deus. Não importa se a sua célula não tem crescido. Não importa se as pessoas não têm te dado ouvido. Não importa se você não tem sido reconhecido. Não importa se você está passando por dificuldade. Não importa se você está com medo. O que importa é que você precisa ser convicto diante do propósito. Você precisa ser convicto diante do que Deus tem para a sua vida. Sabe, queridos, para você conquistar o que Deus tem para a sua vida, além de ser treinado e ter convicção, você precisa ter relacionamento com Deus. E quando você se relaciona com o Senhor, você ouve do próprio Senhor aonde Ele quer te levar, aonde Ele vai te conduzir, como Ele vai te sustentar. Eu me lembro que nos dias mais difíceis, financeiramente falando, eu ouvia do Senhor que Ele iria me sustentar. Eu ouvia do Senhor que Ele iria me prosperar. Eu ouvia do Senhor que Ele não ia me abandonar. E eu falava para Alexandre: amor, nós não vamos desistir do propósito. Nós não vamos retroceder, porque Deus nos chamou. E ainda hoje, graças a Deus, nós prosperamos, avançamos. Mas o Senhor sabe que o meu coração está completamente entregue ao propósito de Deus. Se o Senhor permanecer nos prosperando, glória a Deus. Mas se vier dias de dificuldades, glória a Deus também. Porque você precisa estar convicto à vontade do Senhor para a sua vida. E eu quero te perguntar, a equipe de louvor já pode subir. Você, assim como José, que teve um sonho, tem revelação do seu propósito? Queria que você pensasse aí por alguns segundos. Você sabe qual é o seu propósito? Eu, lá na imersão, compartilhei com a pastora Zanilda que Deus me deu uma palavra. Enquanto nós orávamos, Deus falou comigo: Soraya, existem muitas irmãs aqui, pastoras, que não têm revelação que foram chamadas.
Elas estão aqui apenas porque os seus maridos são pastores. Elas não têm revelação que elas foram chamadas. E porque elas não têm revelação que elas foram chamadas, elas não têm convicção. Elas andam na base da convicção do marido delas. Não que isso não possa acontecer, mas quando você tem algo queimando no seu coração, é mais fácil. E Deus falou, hoje eu estou chamando muitas. E eu compartilhei com a pastora Zanilda, ela falou para nós orarmos. E nós vimos muitas irmãs quebrantadas, chorando diante de Deus, porque elas estavam naquele momento recebendo uma palavra de Deus, um chamamento de Deus. Sabe, talvez você nunca foi chamada, nunca percebeu, nunca discerniu o chamado de Deus para a sua vida. Você apenas vem na igreja porque você é crente. Você apenas frequenta a célula porque faz parte da estrutura. Mas hoje Deus te chama. Deus te chama pelo nome. Deus te chama de maneira individual. E Deus te conduz ao propósito. Então eu quero perguntar para você, você tem revelação desse propósito? Se você não tem, Deus vai trazer hoje. E o que você tem feito, você que já tem revelação do seu propósito, para que esse propósito se cumpra na sua vida? O que você tem feito? Você é convicto? Ou você anda sempre na dúvida? Ah, se não acontecer, tudo bem, eu desisto. Ah, eu abro mão. Ah, eu não preciso passar da vasilha que eu estou. Ser líder para mim tá bom. Ser discipulador me basta. Ser obreiro é o suficiente. Sabe, Deus quer te levar a níveis maiores. Mas para isso você tem que ter convicção do que Ele tem para a sua vida. Amém? E eu queria que você ficasse de pé. O pastor vai conduzir algumas orações, mas antes disso eu sinto meu coração de orar com você. Não vai? Amém. Queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você. Eu não vou fazer um apelo para você vir aqui na frente, porque eu entendo que Deus fala com você, aí é onde você está. E se você, eu não quero te expor, se você não tem um chamado de Deus, se você não tem revelação do seu chamado, Deus vai te revelar hoje. Mas se você tem revelação do seu chamado, e você não tem andado convicto para o cumprimento desse chamado, o Senhor vai te despertar nesta noite. Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E que você sondasse o seu coração agora, enquanto nós cantamos um louvor. Você falasse para Deus: Senhor, traz revelação do meu chamado. Traz revelação do propósito de Deus, do Senhor para a minha vida. Senhor, gere em mim convicções, bases fortes. Senhor, eu não quero ser abalado. Eu não quero andar segundo a minha mente, os meus sentimentos, o meu corpo. Eu não quero andar abatido. Eu quero responder ao Senhor. Ore ao Senhor agora. Ore ao Senhor agora. Peça para o Senhor falar com você. Ore balabachore, balabalabachore, balabas. Os teus sonhos sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, não tenha pressa. Deixa o Senhor falar o seu coração. Nós estamos num momento de jejum. Ore ao Senhor agora. Ore, balabachore, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê.
queria que você orasse agora. Pode ser de 2 em 2, de 3, ou fazer grupos de 3. E que você orasse junto com uma pessoa que está do seu lado. Falasse para a pessoa: ora pelo meu chamado. Ora para que eu tenha mais convicção. Não tenha medo, não tenha vergonha. Fala: olha, eu quero ter revelação do meu chamado. Ou se você quer procurar alguém que você tenha muita afinidade para orar por você, para que Deus traga revelação, pode procurar. Mas ore com alguém. Deixa o Senhor te usar. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu percebo Deus chamando muitos aqui. E eu creio que você vai sair daqui com uma convicção no seu coração. Uma convicção no seu coração. Oh, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. oh, Espírito Santo. Não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Pra tua Espírito de Deus. Espírito de Deus. Nos desperta, Senhor. Nos desperta para o cumprimento do teu propósito. Nos desperta, Espírito Santo, para responder ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu senti muito forte no meu coração que ainda nessas 40 horas Deus vai trazer revelação de muitos chamados. Você vai ouvir de uma maneira clara e audível o Senhor te chamando pelo teu nome, e você vai correr a carreira proposta. Amém? Por isso, não se distraia. Fique atento nessas 40 horas. Aleluia. Cadê o pastor? Amém. Antes de passar o microfone para o pastor, a pastora Zanilda falou algo que eu fui muito marcada na imersão. Ela disse assim: eu ouvi aquilo, foi o suficiente para mim na imersão. Ela disse que quando nós estamos correndo, nós não conseguimos nos distrair. Porque não sei se você já percebeu, quando você vai correr, você está tão atento à sua corrida que você não se distrai com coisas naturais. Um corredor, para ser o melhor, ele não pode ficar olhando para os lados, ficar se distraindo e nem sequer pensar em parar. Ele tem que correr sem parar. Só vai parar depois que ultrapassar a linha da chegada. Então, se você não está correndo a carreira de Cristo, é tempo de começar a correr. Não é mais tempo de engatinhar, não é mais tempo de andar devagar. É tempo de correr para o cumprimento do propósito de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Se é para o Senhor Jesus, aplaude mais forte. Em nome de Jesus. Aleluia. Esquece do Oliveto Pastor, amém? Eu sou péssimo para fazer propaganda, mas é um bom livro, irmãos. Investa na sua mulher, dá um presente para sua esposa, para suas amigas. Certamente vai se identificar. Irmãos, hoje a primeira palavra fala sobre chamado e convicção. Tudo começa aqui. E a pastora foi muito clara. O que tira a sua convicção é o que toma a sua mente. O que tira a sua convicção é o que toma os seus sentimentos. O que tira a sua convicção é o que atrai a sua carne. Você precisa eliminar essas três coisas da sua vida e
focar no reino de Deus. E certamente a convicção virá de forma poderosa, que não vai distrair você. Amém? Como funciona amanhã? Amanhã às 8 horas da manhã, nós estamos orando das 8 às 9 da manhã. Aí às 9 horas começamos nosso jejum com louvor, com palavra, oração, até às 13 horas. Fala comigo, 9 horas às 13. E depois disso vamos ter intervalo à tarde, das 13 às 18. Às 18 horas nós voltamos e vamos terminar por volta das 21h30, tá bom? Então assim, por favor, não falte. Se você não vai trabalhar amanhã cedo, não vai dormir. Vem para cá orar às 8 horas da manhã. Eu, pastor os pastores estaremos aqui das 8 às 9 orando. Tempo de qualidade, tempo de intimidade com Deus. Depois disso vamos orar conjunto, louvar o Senhor. E eu conto muito com a sua presença. Então, amanhã às 8 horas, para quem não vier às 9, até às 13. Depois às 18 horas, não falte. Não é só para os jovens às 18 horas, é para toda a igreja. O jejum é para toda a igreja, às 18 horas, em nome de Jesus. Chega mais cedo, que amanhã à noite vai lotar. Vai faltar lugar. Então quanto mais cedo vier, melhor o lugar que você pegar. Amém? Dê um abraço no seu irmão e fala assim: tenha convicção em Cristo Jesus. Deus te abençoe e até amanhã às 8 da manhã, em nome de Jesus.